Assim, Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso, essa noite chuvosa, e também vamos agradecer com muita humildade o ano que passou, tudo tranquilo, tudo em paz, e pedimos também que esse ano ainda seja melhor, muita paz, muita tranquilidade, principalmente agora que o país vizinho está passando por dificuldade. Nós pedimos, Senhor, que nesse momento os nossos políticos, os nossos governantes, saiba ter humildade de conversar e controlar a situação para que o nosso país, pátria do Evangelho, seja bem qualificado no planeta Terra por causa da paz que nós temos aqui. Cada vez mais pedimos mais paz para o Brasil e para nós todos aqui. Com muita humildade, nós pedimos muita calma nessa hora, onde as coisas vai controlar, porque os bons espíritos estão sempre presentes. Às vezes nós não estamos muito presentes, mas os bons espíritos não falham. Eles fazem a vontade de Deus e está sempre presente. Então, nós pedimos para que nós também possamos ter a humildade de ajudar os bons espíritos nesse momento que está passando por crise. Então, nós só temos que agradecer. Um irmão vai ler uma parte do Evangelho ou de um outro livro que os bons espíritos escreveu e nós vamos comentar. Que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Que assim seja. Que seja. Então, nós estamos vendo a quinta parte, Doenças Contemporâneas, capítulo 20, a tragédia do cotidiano. Hoje é 5 de janeiro de 2026. Como disse o Barçanufo, primeira reunião de estudo da segunda-feira do ano. Na semana do dia 22 de dezembro, né, segunda-feira, dia 29 nós não tivemos o estudo, né? Dia 22 de dezembro, nós começamos esse título, A Tragédia do Cotidiano. E vimos esse quadro. Né? Foi feita a leitura, o seu Maurício fez um pouquinho de comentário e nós já passamos para as vibrações. O senhor acha que é importante nós voltarmos a ele ou vamos para frente? Acho que podemos continuar, né, ir para frente. Muito bem, então vamos para o próximo. Quer começar, o senhor? Pode ser. Os seus arquétipos multimilenarmente estruturados na convicção mitológica alternam a forma de sobrevivência, transferindo-se os mitos deificados, porém sobreviventes, na sua profundidade psicológica, a todos os golpes mortais que lhe foram deferidos através dos tempos. Ressuscitam, não obstante disfarçados em novos modelos, porém ainda dominadores, prometendo glórias e castigos, prazeres e frustrações aos seus apaniguados, conforme o culto que eles recebam. Assim, ao lado da violência que espraia dominadora, vicejam religiões apressadas, salvadoras na sua ingenuidade mítica, arrastando multidões desprevenidas e sem esclarecimento que fracassadas no contubérnio social, ali se refugiam, cultuando o paraíso eterno que lhe está reservado como prêmio ao sofrimento e ao desprezo de que se sente objeto pela cultura consumista e desalmada. Nós
alguns, na reunião passada, nós tivemos uns slides, uns comentários que nós achamos que estavam até defasados, né? Que ela falou para aquela época e que na nossa época já tinha mudado, para pior no caso. Mas agora esse comentário que ela faz aqui está bem atualizado para hoje. Então, ela disse lá em 90, mas aqui, hoje, está bem. Então, fala que a questão dos mitos, né? As convicções mitológicas, elas, aqui fala que transferindo-se os mitos deificados, porém sobreviventes, que continua, né? Os mitos deificados, na sua profundidade psicológica, e a gente percebe isso, que tantos mitos que nós criamos, os mitos físicos, né, como os mitos internos nossos. Então, nós temos mitos físicos, como, por exemplo, artistas, personagens, né, é, do, 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 da área do esporte, da cultura, da literatura, depois da política, e assim por diante. Deificados significa endeusados, né? Então a gente deusa aqueles, aquelas figuras. E fala que ressuscitam, não obstante disfarçados em novos modelos. Então, eles estão vindo, os mitos do passado voltam agora com novos modelos, né? São diferentes, não são da mesma forma. Mas uma coisa interessante é que são dominadores, nos dominam. Aí a gente vê, no caso das religiões, por exemplo, prometendo glórias, castigos, prazeres, frustrações aos seus protegidos, né? Apaniguados, conforme o culto que eles recebem. Então, por exemplo, hoje a gente percebe que as religiões prometem que aquele que seguir aquele caminho está garantido a sua vida espiritual, está garantida, né? Sua salvação, como diz, está garantida. E aqui fala que se ao lado da violência, que se espraia, ou seja, espalha, né? É uma coisa que espalha aí, dominadora, que seja, surge, né? Religiões apressadas, salvadoras, né? Religiões estão busca, busca salvar todo mundo sem nenhuma dificuldade, né? Apenas com doação de dízimo, doação de dinheiro, doação, é, já garante a salvação. Fala que na sua ingenuidade mítica, há multidões desprevenidas e sem conhecimentos. Então, nós vimos hoje, então está muito atual, essa ideia que se passa aqui, que ela coloca, talvez hoje está mais atual ainda do que essa aqui, eu acho que está mais atual do que em 90, quando ela escreveu. Então, ela escreveu não só para 90, mas aqui muito mais para hoje do que para 90. É isso. O senhor diria que, usando a palavra mais popular, né? Uma profecia de Joana de Ângeles. Ela previu que isso hoje estaríamos vivendo, essas situações. Nós estamos vivendo assim numa confusão, né? Uma transição. E ela usa a palavra arquétipos, mitos deificados, né? Que, como o senhor mesmo disse aí, se tornado Deus, né? E a gente elege os deuses terrestres, né? E deuses que eu não vejo assim uma preocupação muito grande com o futuro, assim, né? Espiritual, mas com o presente. Então as religiões prometem muita coisa para agora, né? Religiões, líderes, políticos, né?
E eles são deificados, sim, né? Todos. E a gente faz as reverências a esses mitos e eles sobrevivem às custas desses afagos, né, que a população dá, dessa confiança que eles têm. Então, nós estamos, acho que, vivendo uma mistura disso aí, né? Então, ela fala até que multidões desprevenidas têm esclarecimentos. Nós temos, assim, né, um processo, assim, estranho, né, de seguir líderes, né, e de forma cega. Pessoas que fazem absurdos e elas são desmascaradas e mesmo assim elas continuam endeusando essas figuras. Elas não conseguem fazer. E isso é um fenômeno, não é só Brasil, né? É mundial, né? O Barçanufo até falou, né, nas guerras, né, na questão que nós estamos vivendo, nossa querida Venezuela aí, né, e a confusão, e a gente vê que esse processo ele é mundial, né? As pessoas seguem de forma cega certos líderes e eles fazem o que quer, e é um risco assim muito grande. Aquelas situações que a gente via lá, que fazia parte da história, né? Por exemplo, Nero botou fogo em Roma, até não sei se é um fato isso, ou é história, né? Mas botou, diz que porque ele se inspirava no fogo, né? Para fazer as odes e as poesias, então ele queria ver aquele fogo e tal. Os grandes desastres inspiravam ele. E hoje a gente vê algumas pessoas assim com uma coisa assim muito forte de transtorno mental dirigindo multidões. E que essas multidões cegamente fazem o que eles mandam, o que eles comandam. Nós estamos então vendo um negócio meio esquisito. E prometem situações assim, a tal da palavra prosperidade é muito utilizada, né? As pessoas vão se dar bem, né? Tal, e enganam as pessoas. É um momento estranho, eu acho. E isso que ela está dizendo aqui tá bem atual mesmo. Concordo. Barçanufo, você quer comentar? Não, alguma coisinha só. Não, é porque a gente via lá atrás, no livro Exilados da Capela, que o que ia acontecer, né? Vendaval, tufão, enchente, guerra. Só que a gente achava que era menos, né? Agora a gente está vendo que o negócio é sério mesmo. Está passando do jeito que estava falando lá no livro. Só que a gente está sabendo que é a mudança do tempo, por causa que o homem está destruindo e coisa. E nem tanto o homem também tem que destruir mesmo uma parte, porque senão vai passar fome no planeta, né? Porque tem que ter alimento. Mas eles não sabem destruir, eles querem destruir em todo lugar, e tem um lugar certo, né? Então, a gente sabia já que ia acontecer isso aí pelo exilado da capela. É, muitas coisas a gente já estava esperando e está acontecendo, e só que em outros livros diz que tudo vai ter fim, ainda nesse século, né? Nesse século ainda vai ter um conserto, né? Vai ter uma grande melhora, e o planeta está passando por transformação, daqui para o final do século, o começo do outro, vai mudar muita coisa boa, vai vir muitas coisas boas. Pensando nisso, a gente já sabe que hoje melhorou, muitas coisas melhorou, porque no tempo que eu era jovem, as coisas eram mais difíceis ainda. Só que não tinha essas mudanças que está tendo agora, né? Então, a gente vai ter fé e vai acontecer que vai melhorar. Agora nós não sabemos é o dia marcado assim, mas a gente está sabendo que daqui para o final do século, começo do outro, as coisas vão melhorar.
Só que nesse tempo eu, o Odilon, que já estamos novinhos, o Maurício já estamos desencarnados, né? Mas tudo bem, é só isso mesmo. A autorrealização pelo fanatismo mantém os bolsões da miséria socioeconômica, por não trabalhar o idealismo latente no homem, a fim de que transforme os processos geradores da desgraça atual em realização pessoal e felicidade na Terra mesmo. Então a gente aquela lembra, né, do fanatismo, né, que é essa cegueira, né, essa cegueira que nos envolve e, e essa a cegueira ela causa desses desastres, né, que nós estamos vendo, da miséria, da desgraça atual que nós estamos vendo. Então, enquanto a gente não olhar para nós mesmos, né, e mudar essa, essa visão, a gente vai permanecer nisso aí, né? O idealismo está dentro da gente, ela diz, né? Idealismo latente no homem. Como o Barçanov lembrou, não tem um prazo para isso, né? A gente não sabe quando vai acontecer. Kardec lembra bem, né, que essa questão de prazo ele não se aplica mesmo, né? Os espíritos não dão prazo para as mudanças. Até porque depende da gente, né? Da nossa liberdade de agir, de mudança e tudo mais. Mas aqui ela diz que um dia nós vamos ter a felicidade aqui na Terra mesmo, né? Isso é bom. De certa maneira, o arrebanhar das multidões para as crenças salvadoras diminui, de alguma forma, o volume da violência que irrompe paralelamente. O caminho aqui, né, para diminuir essa violência. Então, o arrebanhar das multidões para as crenças salvadoras diminui de alguma forma. Então, a pessoa... eu não sei como é que acontece isso, né? Ela fica cega e daí diminui a violência. Não sei. Acho que eu estou me lembrando aquele comentário que nós fizemos antes, Ah, que parece-me que lá falava isso também, né? Que reduz essa, e a gente tem a essa, impressão que não, essa né? crença cega, né? E iria reduzir a violência. Mas nós estamos percebendo que hoje não foi bem assim, não, viu? Ela vai estar aumentando a violência com Eu essa acho, fé eu cega. acho que deu uma erradinha aí, né? Mas na Parece. época, igual eu falo, na época foi, igual nós comentamos antes, na época, se você vê lá nos anos 90, a pessoa que pegava uma crença nova dessa, que ele passava a ser uma outra pessoa mais bondosa, mais calma, mais paciente, né? Mais cristã no sentido real, não é cristã no sentido só de nome, não. Cristã mesmo no sentido real, né? Parece que melhorava. Você via que as pessoas mudava mesmo. Hoje não está bem assim, não. Então, também estou achando. Aí ela diz aqui, ó, continuando no mesmo parágrafo: porquanto sem o mito da salvação pela fé, toda essa potencialidade seria canalizada na direção da agressividade destruidora. Ela insiste que esse é o caminho, né? A gente ficar meio hipnotizado, né? Fanatizado diminui a violência. Mas eu penso que se essa crença fosse uma crença de paz, né? Mas não é de paz. Né? Muitos mitos eles proclamam mais a guerra, né? Eliminar o inimigo, o adversário. Né? Parece que nós estamos voltando àquela época em que perseguiam as pessoas por causa das suas crenças. Né? Hoje ainda continuamos nisso. Né? E isso aumenta a violência, né? contra, contra classes, contra etnias. Né? Tá.
Uma coisa meio estranha. Porque, porque veio aquela ideia de vencer o inimigo. Vencer o inimigo é acabar com ele. Então, todos aqueles que não estão de acordo com a minha fé, então aí eu penso, não, eu tenho que destruir, né, aquilo lá, eu tenho que destruir ele. Aí começa, a fé cega leva a isso, né? Aí, nesse caso, não diminui a agressividade, mas que aumenta nesse caso. É, Talvez nós não estamos entendendo muito bem, né? Mas é assim. é, também estou achando. A agressividade salvacionista a que dá lugar, embora os prejuízos éticos e sociais que engendra, acalma os conteúdos psicológicos, desviando os sujeitos dos crimes que poderiam cometer. É, na mesma toada, né? Na mesma toada. Não mudou muito, não. Eu deixo esse quadro aí na gavetinha. Vamos dizer que eu não entendi ele. Eu não tenho. Não concordo com ele. Essa que é a verdade, né? Não concordo. Eu acho que o fanatismo ele leva para um caminho bem perigoso. E a história tem mostrado isso, né? Lembra do pastor Jim Jones lá, que levou uma multidão a suicídio? Né? Nessas, nessas Verdade. seitas aí estranhas que surgem, acontece todo tipo de violência dentro dela pelos seus dirigentes e tudo mais. Isso é histórico, né? Então, talvez, como o senhor diz, né, talvez a gente não esteja entendendo direito a coisa aqui. Para frente, né? À frente. Aí está. Esse é seu. O mito da violência, por sua vez, nascido nos porões do submundo da miséria socioeconômico-moral, e graças à eclosão das drogas em uso abusivo, engendra o símbolo da força, do poder, do estelismo no campeonato da aventura e da bravata, exibindo as heranças atávicas da animalidade primitiva ainda predominante no homem. Esse parágrafo é interessante, né? Que fala desse mito da violência, ele é nascido nos porões do submundo da miséria socioeconômico-moral. A gente fica pensando, mas será que a pessoa que tem um problema socioeconômico, só levar só do socioeconômico, vai levar a isso? Mas aí fala que é socioeconômico moral, né? Sim. Socioeconômico moral. Então, é o submundo, né, dessa miséria moral. E o socioeconômico colabora porque facilita, né, a, entrar no mundo da droga. Inclusive, nós observamos hoje que as regiões mais carentes da sociedade, das cidades, né, então são onde predominam os bolsões, né, é, da droga. Não é que os outros mais, os setores, né, com a sociedade econômico social assim mais elevada, não vai ter, vai, mas parece que predomina mesmo essa região, o ato da pessoa ter dificuldade financeira, aí leva o convívio social também ter dificuldade, mas o que vai levar mais ou maior é essa degradação moral, né, que a pessoa se enfrenta, e nisso aí vai surgindo, né, o problema do envolvimento em drogas, né, É, que fala que, essa questão depois da. fala assim que enchendo o símbolo da força, É. do poder, do esterismo da droga, vai trazer essas ideias nas Mas, aventuras, na bravata, exibindo heranças atávicas do nosso passado, né?
as heranças da nossa animalidade anterior, primitiva, que ainda predomina, e a gente vai buscando isso que está em nós. Eu diria assim que a questão das drogas, o uso dela, ela provoca mal pro viciado, né? O que provoca a violência é a exploração comercial da droga, né? A venda, o tal, né? Os cartéis, as coisas aí que parece que a violência está mais presente ali. Mas os viciados entre eles, não parece que tem tanta violência assim, né? A violência mais é em torno do comércio da droga, né? Do traficante, tráfico da droga. Que ela fala aí o uso abusivo, né? Porque o comércio, o problema é que quando a pessoa utiliza a droga, ele fica dependente, ele vai ter mais necessidade de droga, né? Aí os traficantes aproveitam para vender mais caro, né? Aí entra a dificuldade que eles têm. E se eles não conseguem comprar, porque não tem dinheiro, eles acabam roubando, né? E o roubo vai gerar, de certa forma, violência. Aí toma-se pela força o que deveria ser dado pela fraternidade, através do equilíbrio da justiça social e dos deveres humanos, em solidário empenho pela promoção dos indivíduos dignos de todos os direitos à vida que apenas alguns desfrutam. Aí vem a questão da justiça social, né? Porque tudo isso acontece por quê? A desigualdade. Se, se não tivesse não tivesse esses bolsões da miséria econômica, social e tudo mais, com certeza toda essa violência deixaria de existir, né? Então, por isso que é muito importante quando se fala em igualdade, não é igualdade financeira, é redução da diferença, redução da desigualdade, né, que é correto. Hoje, nós observamos que mesmo no meio espírita se combate, se combate o socialismo, né, que luta pela redução da desigualdade. Mesmo no meio espírita, se acha que é importante ter a desigualdade, se acha que é bom ter um que ganha 1 milhão por mês e o outro ganhar R$ 500 por mês. Então, mesmo no meio espírita, se acha isso correto, se acha muito bom isso. E nós sabemos que é totalmente ilógico. Será que Jesus, se ele fosse nos falar nesse momento sobre isso hoje, ele estaria satisfeito com a nossa conduta de ter tanta diferença econômica e, logicamente, social que vai envolver? E a moral também, às vezes, isso leva também os problemas morais. A tragédia do cotidiano se apresenta nas mil faces da violência, que se mescla ao comportamento geral, muitas vezes disfarçando-se até em forma de submissão rebelde e humildade humilhante, que descarregam suas frustrações adquiridas ao lado dos mais fortes no dorso desprotegido dos mais fracos. Essa questão da desigualdade é uma tragédia que a gente precisa trabalhar para reduzir. O próprio Kardec fala que a igualdade não vai acontecer. Isso é lógico. Agora, essa desigualdade absurda é que precisa ser sanada. Não dá para você aceitar como lógico, como normal,
como de um planeta bom, essa diferença. Então, como que o planeta vai subir de provas e expiações para regeneração desse jeito, né? Como que ele vai subir com essa desigualdade absurda que existe no planeta? Isso leva a crer que ainda leva um tempinho, né? Porque a desigualdade é assim absurda. E quando nós estamos assim, não é planeta de provas, não é planeta de regeneração, não tem como chegar lá assim. Precisa haver muitas mudanças. E não sabemos quando haverá essas mudanças, mas nós sabemos que para chegar lá, o planeta tem que reformar. E, e se começar a fazer as mudanças, as coisas mudam também na parte moral, né? Porque elas feriram moral. Porque as pessoas com dignidade, todo mundo. Hoje nós chegamos a ponto de nós acreditar, aceitar a violência com tanta naturalidade. Por exemplo, no Brasil, grande parte da população hoje está muito feliz vendo um outro país invadir um país que é soberano igualmente, embora esteja mais pobre, ter menos poder, ter menos armas, menos dinheiro, mas é um país independente, ir lá e tomar e dizer que vai administrar o seu petróleo, administrar suas coisas agora. Quer dizer, um vai lá e toma. E nós temos uma grande parte da população satisfeita e achando isso muito legal, muito bom. Então tá complicado. É. Acho que tem mais um restinho para essa aí, mas só que para mim não está visível, não. Não sei Não, esse aí é do se outro já quadro. vai repetir no outro. Não, até eu abri aqui para ver se era, mas é do outro quadro. É continuação do outro quadro já. É que foi na hora de cortar, ele ficou aparecendo aí. Uhum. Então, esse finalzinho da frase aí do segundo parágrafo, né? Dignos de todos os direitos à vida que apenas alguns desfrutam, né? Ela dá a medida, né? Não é questão assim que vai deixar as pessoas tudo igual, né? Mas que eles tenham direito ao mínimo, né? Que é aquilo que a gente sempre conversa, né? A pessoa ter direito à sobrevivência digna, direitos à vida que apenas alguns desfrutam, né? É isso. E E para isso, eu fico pensando, basta reduzir a diferença. Se é, reduzir a desigualdade, já vai sobrar para quem está lá embaixo ter um nível mínimo de sobrevivência. quando ela diz aqui toma-se pela força o que deveria ser dado pela fraternidade, não se trata só também da questão da violência, né, para tomar a força, mas a própria legislação para ela avançar em qualquer coisinha assim para melhorar, para diminuir essa desigualdade, é muita força que tem que usar, né? No parlamento lá a briga é grande, né? Então toma-se pela força não só na questão da força bruta física, mas nessas disputas que existem dentro do parlamento, os corporativismos, né, as defesas, né, da pessoa extremamente rica que tem o tempo todo, né, tem muitos defendendo para que ele continue naquela situação. Então a fraternidade ainda não existe, mesmo no parlamento a gente percebe, né, que é uma luta complicada. Aqueles que querem fazer a coisa certa e aqueles que querem continuar fazendo o que não é bom. Muito bem. Vamos para frente ou o Barçanu vai comentar? Não, tá bom. Os conteúdos psicológicos mantenedores do equilíbrio fragmentam-se ao choque do cotidiano agitado
e desestruturam o homem que se asselvaja ou foge para a furna sombria da alienação, considerando-se incapaz de enfrentar a convivência difícil do grupo social, igualmente superficial, interesseiro, despreparado para a conjuntura vigente. Então, mesmo aqueles que querem fazer o certo, né, eles muitas vezes têm dificuldade de se manter equilibrado, de se manter estruturado psicologicamente, porque acabam se alienando também, né? A força desse povo que está na contramão do evangelho, né? Que está os anticristos, poderiam até colocar isso, né? Eles têm uma força muito grande, né? De alienação e de convencimento, muitas vezes, né? E acaba se colocando, né? Então é difícil. Graças a isso, os indivíduos fracassam ou enfermam, atritam ou debandam, enquanto os crédulos ressuscitam os mitos das velhas crendices de males feitos, de perseguições da inveja, do ciúme e do despeito, ou arregimentam argumentos destituídos de lógica para explicarem as ocorrências mal sucedidas danosas. Acaba que aquele que tem uma aparente saúde, né, acaba se enfermando também, acaba se envolvendo nessas mazelas aí, e não começa a despertar dentro de si também as coisas ruins. Certamente sucedem tais perseguições, busca-se o mal fazer, campeiam as paixões inferiores, que são pertinentes ao homem, ainda em estágio infantil da sua evolução, sem que seja mal. Que ela dá um afago, né? Não somos maus, somos infantis. Não é maldade, é um estágio infantil da nossa evolução, né? Não é que nós sejamos mal, nós ainda estamos nessa de falta de maturidade, por isso que a gente age assim. A sua aparente maldade resulta dos instintos agressivos ainda não superados, que ele predominam em natureza animal, em detrimento de sua natureza espiritual. É isso. Muito. Eu acho que eu fico pensando aqui, quando que ele fala aqui do equilíbrio, os conteúdos psicológicos mantenedores do equilíbrio, fragmente-se ao choque do cotidiano agitado. Fico pensando assim, parece que nós, hoje, o ser humano, ele começou a se envergonhar, às vezes ser ético, né? Ou seja, ele, como ser humano, ele precisa de ser aceito na sociedade, então a parte ética do ser humano acaba deixando de lado para seguir o convencionalismo das pessoas que acreditam de forma diferente. Então começa a ser agressivo, que, por exemplo, hoje a agressividade contra, por exemplo, o homossexual, né? Então, ele acredita que a religião ensina que é errado, é pecado. Mesmo lá dentro dele, ele tem o conteúdo legal dele, mas ele pensa, não, mas isso é errado e combater. Ao invés de combater nele, combate o outro, né? Às vezes desprezando, muitas vezes massacrando mesmo, a ponto de matar, né? Muitos matam, porque ele quer combater o que é diferente e que não bate com a ideia que a religião colocou para ele, que as pessoas colocaram. Então, mesmo ele tendo uma ideia boa, né?
dentro dele, mas ele acaba assimilando aquilo da sociedade e ele acha que precisa de assimilar para ser aceito. Por exemplo, o cara, para ser um bom cristão, fulano disse isso, então eu tenho que seguir isso. Porque fala-se que o correto, você precisa seguir o que é certo, o que é bom. O que é bondoso, por exemplo, você ser humilde, aceitar, é legal, mas qual que é isso é certo? O que a pessoa está fazendo é certo, então eu tenho que massacrar ele para acabar com o mal. Como diz lá no Velho Testamento, que a gente tem que vencer o inimigo, né? Aí tem que destruir o inimigo. Aí ela faz graça a isso, os indivíduos fracassam. Ou enfermam, né? Fica doente, atritam, ou debandam, saem, né? Enquanto os crédulos ressuscitam os mitos das velhas crenças de males feitos, de perseguições, de inveja, ciúmes. Tá? Então, fracassam nos bons sentimentos que tinham e os mitos das velhas crenças das perseguições, da inveja e ciúme, nasce, né? Renasce. Aí eu achei interessante também, como você falou aqui, que ela fala da nossa natureza animal, né? Que nós somos criados simples, né? E já cultivamos muitos erros. Eu acho que não que Deus nos deixou uma natureza ruim. Ele não nos deixou uma natureza ruim. É que no nosso começo nós cultivamos e nos animalizamos. Aí depois, agora, a gente acaba sentindo aquele instinto nosso animalizado ainda e não somos maus, né? Ninguém é mau, mas apenas ressurge aqueles instintos que a gente adquiriu, principalmente naquele momento da sobrevivência, que a gente, como homem da caverna, por exemplo, nós não éramos maus, mas para a sobrevivência, a gente tinha que derrotar o inimigo, seja animal, seja humano, de outra tribo. Era o instinto que tinha, né? Que tinha que vencer, tinha que vencer. E esse instinto nós colocamos ele em nós, e agora a gente acaba ressurgindo, né? Esses instintos de quando nós precisávamos dele para nos defender, e agora que não precisamos para defender, a gente acaba usando tudo isso. É só então. Ok. É só colocando também, né, que existe uma regra, né, ou ditado, não sei, que diz que na questão, por exemplo, de liderança ou de autoridade, não pode deixar espaço vago, né? Se tem espaço vago, alguém tem que ocupar, né? E ela lembra aqui, na questão sobre o bem mesmo, né? Os indivíduos bem intencionados, aquelas pessoas que querem a coisa certa, fracassam, enfermam, atritam ou debandam. Acho que esse aqui é um chamamento, né, para persistência no bem, né? Aqueles que acreditam persistir, né, no bem, no debate, né, em se indignar com aquilo que não é bom, que não está certo, né, colocar as posições, se posicionar, porque por causa das omissões dos bons, né, o mal às vezes prospera. Isso. Eu acho que vamos parar por aqui ou vamos continuar? Só falta 14 minutos para encerrar a chamada. Então está na hora de fazer a prece, né? Então tá. Por sua Então nós conta. somos